Graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica no seu canal Frutificar. E queridos, nessa oportunidade nós iremos falar novamente de um tema que é muito importante e eu vou deixar inclusive aqui a capa do primeiro vídeo que foi feito, mas que com certeza ainda gera muitas dúvidas, ainda tem perguntas que às vezes fazem no canal sobre esse assunto. O tema é o pecado que não tem perdão. Nosso texto base se encontra em Mateus, no seu capítulo 12, nos seus versículos 31 e 32. Queridos, eu tenho certeza que essa exposição ela vai realmente identificar você que de repente tem dúvida sobre esse assunto, ou às vezes já sofreu por causa desse assunto, ou até mesmo você soube de alguma coisa relacionada. Queridos, e a título de introdução eu posso dizer, como eu disse no vídeo anterior, mas não vou repetir, eu vou complementar esse vídeo. Eu já tive em minha vida um momento em que disseram que eu poderia ter realizado o pecado sem perdão, ter cometido esse pecado. Queridos, é uma aflição sem precedentes, queridos. Você se sente realmente já condenado. Mas hoje nós iremos explicar com detalhes a definição, nós iremos explicar o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós vamos falar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e fique até o final, que lá, quando estiver no último tópico, eu vou te falar sobre algo extra, que é esclarecedor sobre esse assunto. Queridos, vai abrir a sua mente e no meio, pelo menos, eu já vou dar a dica do que será dito. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que ama a palavra de Deus, querido, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais, vamos juntos evangelizar com a palavra de Deus. Dito isso, vamos então ler a palavra que eu extraí aqui do original, Mateus 12, 31, 32, do original, do grego. Queridos, veja o que diz. Por isso, vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, amados de Deus, eu tenho certeza que esse assunto, como eu disse aqui, você já deve ter ouvido e tem vídeos aqui, com certeza, no YouTube que fala, mas é realmente um assunto relevante, tenho certeza disso. Com certeza o seu coração quer saber mais sobre esse assunto, então fique comigo até o final, não pule, não venha a tentar passar sobre tópicos, porque você pode se perder no assunto. Pegue desde o início, o desenvolvimento e a conclusão, que você vai ver que o plus... O final, eu tenho um tema surpresa para você. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar é definição de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é proferir alguma palavra que atribua a obra do Espírito de forma negativa, assemelhando ou até mesmo equiparando com as obras do reino das trevas. Então, queridos, trocando isso para poucas palavras, é você falar que a obra do Espírito é a obra do adversário. É você atribuir o que é da luz às trevas. Isso concernente à pessoa exclusiva do Espírito. Porque veja que logo nós lemos agora em Mateus 12, 31 e 32, que a todo pecado e blasfêmia que for cometido contra Deus e contra Jesus, ainda será perdoado. Mas se for, querido, contra o Espírito Santo, não tem perdão, não tem a menor chance, não tem outra alternativa, não tem como retornar o relógio e falar, não fiz. Aí realmente não tem o que fazer. Mas antes, eu quero aqui aliviar as pessoas que já começam com um estudo desses, com certeza com uma tensão, que é como eu disse, tem pessoas que querem saber, inclusive, tópicos que foram perguntas no canal. Então, eu vou tentar responder a cada uma delas de forma bem didática e objetiva. Em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer que não é a questão você negar o aceite a Cristo. Alguém te convidou a aceitar a Cristo, alguém te mostrou o reino de Deus e de repente você não se sentiu à vontade, falou, não, eu não desejo nesse momento
ainda estou conhecendo algumas coisas. Queridos, quantos ateus se converteram ao Evangelho? E quantas não foram as vezes que eles foram apresentados a Cristo? Se fosse por isso, já poderia então já ter falado, te apresentei a Cristo, você negou, seu coração se endureceu, então a partir desse momento lavo as minhas mãos e você então já está no juízo eterno. Não é assim que funciona, não é. E inclusive há sim vídeos que começam a dizer também que a pessoa que recusa aceitar a Cristo, a obra de Cristo e tal, poderia se assemelhar a esse pecado. Bom, enfim, não é tópico desse vídeo, mas eu posso falar se houver comentários sobre esse assunto. Se vocês quiserem que eu fale sobre essa teoria que tenta dar um outro pecado, né? Porque não é esse, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é, mas estão querendo assemelhar um outro pecado para que ele também seja de forma eterna. É só me pedir que nós faremos com todo prazer. Mas o primeiro tópico é, não aceitou, com certeza o seu livre-arbítrio, Deus vai trabalhar no momento. Agora, lembre-se de uma coisa, se a pessoa vive o tempo todo se negando, não aceita, e de repente veio a falecer, ele morreu sem Cristo. Naturalmente, não é que ele blasfemou, mas ele perdeu a oportunidade de tal ponto que agora não tem como reverter a vida dele. Não tem como ele falar assim, e agora eu tenho que tentar aceitar Jesus Cristo. Não tem mais. Ele faleceu sem aceitar Jesus Cristo, réu de juízo eterno. Segundo ponto, queridos, que esse aqui, com certeza, muitas pessoas devem ter muitas dúvidas sobre. Eu tive pensamentos horrorosos. Eu pensei falando mal de Deus, desprezando a Cristo, falando mal das obras do Senhor, e tudo em pensamento. Blasfemei contra o Espírito Santo. Queridos, o detalhe que eu quero deixar para você é que a palavra é explícita. Ela diz que aquele que proferir alguma palavra tem que ser externado, tem que ser falado. Não adianta, porque o que acontece? No campo das ideias ou no campo da mente, nós somos atingidos o tempo todo. O adversário, ele manda muitas setas, e às vezes os pensamentos que você está tendo, às vezes não é aquele que você está desejando nem ter. Às vezes é uma coisa que veio como seta em sua mente e você, acabei de falar contra Deus aqui, falei algo terrível, pensei algo tremendo. Queridos, você já deve ter lido na palavra de Deus que o que contamina o homem é o que sai. O que sai não é o que está aqui no campo da ideia, não é o que está na mente, não é o que está no coração, é o que a pessoa fala. Isso contamina. Por quê? Já foi para o campo espiritual. O adversário já ouviu, todos os seres espirituais já ouviram. Então, a partir daquele momento, se tornou algo que realmente você externou e ali passou a ser uma palavra sua e não somente um pensamento. Porque, vamos aqui colocar rapidamente, se você tem um desejo de comprar alguma coisa, isso não quer dizer que você comprou. Então, se você teve um pensamento horrível, não quer dizer que você queria realmente, né? Esse era o seu pensamento, porque você não falou. Estava só no campo da ideia, mais uma vez, pode ser também seta do adversário. Tópico 3, queridos. Falei mal de Cristo. Eu falei também de Deus, até do Espírito do Senhor. E agora? Queridos, eu primeiro vou dizer o seguinte, vou falar sobre os dois primeiros. Falar mal sobre Cristo ou sobre Deus não quer dizer que nós devemos fazer, jamais. Não estou aqui abrindo carta branca ou dando aqui a liberdade para que tal ocorra, mas o que eu quero tranquilizar são as pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque você veja que a pessoa é muito específica. Não é contra Jesus, não é contra Deus, é contra o Espírito Santo. É uma pessoa específica. Ou seja, se isso acontece contra Jesus ou Deus, não configura a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado sem perdão. E para falar exatamente sobre essa terceira pessoa, quando a pessoa fala de repente mal, eu gostaria de falar nesse tópico de forma totalmente separada, porque com certeza existem sim pessoas que no tempo da inocência, no tempo da ignorância, podem ter falado alguma coisa que realmente configura, de repente,
uma blasfêmia. Mas, queridos, veja que se nós olharmos a passagem, e aqui eu quero dizer mais uma vez que eu estou aqui complementando um estudo que já existe no nosso canal, que é esse da capa que nós temos aqui. Veja esse estudo que nós fizemos, com certeza ele está aqui complementando o que eu já estou dizendo. Ele vai pegar desde o início, tem outros versículos que eu falo, outras passagens que realmente vão enriquecer o seu conhecimento. Mas, para que eu possa te fazer entender um pouco melhor, aqui na passagem de Mateus, ele está narrando de forma bem rápida que os fariseus e os escribas, eles estavam acompanhando a Cristo de pouco, e eles não eram pessoas sem conhecimento. Começa por aí. Então eles iam olhando para Jesus, observando tudo que estava acontecendo, e a primeira ação que eles tentam fazer é tentar pegar o mestre em alguma palavra que pudesse entrar em conflito com a lei. E eles fazem perguntas ao mestre. Você pode ver na sua Bíblia. Isso vai acontecer nos versículos anteriores. Eles vão fazer perguntas ao mestre. Mestre, isso pode? Para pegá-lo em contradição com a lei. Para quê? Para manchá-lo. Não conseguem. Então, em segunda instância, eles começam então a observar mais. E nesse momento, será que é lícito curar no sábado? Jesus não tem dúvidas, queridos. Jesus cura aquele homem no sábado. Naturalmente, agora os fariseus e escribas agora querem condenar Jesus Cristo por ter ferido a lei, porque não deveria ter feito nada no sábado. Só que o que acontece? Eles não conseguem. Uma grande multidão começam a admirar Jesus Cristo, começam a olhar, adorá-lo e o cercam. Nesse momento eles ficam com tanto ódio, com tanto pensamento ruim, que nessa terceira fase eles tentam planejar um modo de matar o Eterno. Queridos, vejam como as coisas estão. E eles estão ouvindo atentamente ao sermão e a pregação de Jesus Cristo. Mas quando ele cura, no momento em que ele cura e quando eles olham que eles não podem fazer nada com o Eterno, que eles não podem tentar matá-lo porque a multidão não deixaria, então eles vão tentar manchá-lo de outra forma. Eles vão começar a tentar fazer com que tudo que eles estavam se maravilhando, que era a cura daquele homem, eles pudessem falar, não, mas ele não está fazendo isso de uma forma lícita. Ele está fazendo isso em nome do Deus Belzebu. Queridos, está lá no outro vídeo, fala completíssimo sobre a tradução do nome desse Deus, o que significava. Mas, querido, veja que eles eram incrédulos e tinham pensamentos homicidas, além de serem odiosos. Eles odiavam tanto ao mestre como a obra que o mestre estava fazendo. Então, o que nós podemos considerar mediante tudo isso? A Bíblia, ela não chega a ser explícita, mas ela nos leva ao entendimento de que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é uma pessoa de tão duro coração que ela não tem a menor capacidade de arrependimento. E, inclusive, isso foi objeto de uma das perguntas do canal. Se a pessoa poderia ou não se arrepender. E eu creio que não, querido. E eu vou explicar isso exatamente quando eu for falar sobre realmente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, queridos, eu entendo isso. No tempo da inocência, a pessoa, de repente, escorregou, falou e tal, e lá na frente, ela ficou sabendo de realmente do que era a obra do Senhor e tudo mais, e veio um temor, veio algo tremendo na vida dela, chega a tremer a sua carne, você vê o arrependimento na pessoa, então você vê que ela não blasfemou, ela estava no tempo da inocência, ela não estava configurando esse coração duro, esse coração odioso, esse sentimento perverso de repente tentar algo até pior, tá, queridos? Então, é isso que eu gostaria de deixar em paz todos aqueles que de repente se sentem praticamente perdidos no meio do caminho, porque ouvem de repente somente essa palavra, blasfemou contra o Espírito Santo, juízo eterno, tá? Mas vamos explicar. Agora eu gostaria de falar, queridos, realmente sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E entrar nesse assunto é falar da palavra de Deus. E eu quero começar com 1 João, no seu capítulo 5, versos 16 e 17, que diz o seguinte: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará,
e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Bom, amados, eu gostaria de começar também dizendo que aqui o autor de 1 João, ele, apesar de não usar a palavra blasfêmia, ele está aqui dizendo sim que existe o pecado que é para a morte. E nós sabemos que o pecado que é para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é considerado um pecado. É considerado pecado. Então, queridos, o que eu posso dizer, e que foi também algo que impactou as pessoas do primeiro vídeo e que eu vou repetir aqui para vocês. Uma pessoa que blasfemou, ou seja, ela falou contra o Espírito Santo, atribuindo uma obra do Espírito a algo que seja das trevas. Se isso aconteceu, não adianta. Aqui você já viu em 1 João 5, no seu capítulo 16 e 17, que ele diz, olha, se pecou para a morte, eu digo, não ore. Por que ele está dizendo isso? Porque não adianta, não tem mais jeito. Você vai orar por uma pessoa no qual já é réu eterno. É uma pessoa que está viva, mas espiritualmente já está morta. Nada pode ser feito. E se essa pessoa de repente souber, porque existem pessoas que ficam perseguindo a obra de Deus de tal maneira, e não é perseguindo como, por exemplo, Saulo. Saulo perseguia, mas com zelo à lei. Ele pensava que estava zelando, ele pensava na mente dele, ele estava fazendo algo bom. Ele estava fazendo com seu coração convicto de que o que ele realizava era uma boa obra. Até o momento em que Jesus mostrou que não era. Então ele se arrependeu. Tanto que ele fala que ele já foi blasfemo, mas não blasfemo a ponto de ir contra o Espírito. Ele foi blasfemo sim, porque ele falou contra a obra de Deus. Falou contra Jesus Cristo. Mas você vê que ele se arrependeu. E foi um homem, um grande homem de Deus e um apóstolo excelente. E queridos, voltando aqui ao raciocínio, aquela pessoa que blasfemou, não adianta ela, depois que uma pessoa lhe informar, ou uma pessoa de Deus, ou através de revelação, ou através do que Deus der para a pessoa e falar, ó, esse é réu eterno. E a pessoa ficar impactada com isso, quiser se ajoelhar, quiser orar, jejuar, andar quilômetros, doar todo o seu dinheiro, fazer todo tipo de obra boa, não adianta mais. Acabou. A partir desse momento você pode entender que pode se passar mais 10 anos, 20 anos, até chegar o momento em que você não estiver mais nessa terra, só aguardar realmente o juízo, que não tem mais jeito. Então, queridos, hoje nos nossos dias é muito fácil, né? Porque também foi um objeto de pergunta. O que configuraria então nos nossos dias? Porque naquele tempo foram os fariseus que falaram, né, sobre a cura que Jesus tinha feito e falou que ele não curava por Deus, não curava, ele curava pelo Deus lá. E o que configuraria hoje, aos nossos dias? Fácil, querido. Tudo que tem parte com a obra do Espírito Santo, se nós atribuirmos essa obra que o Espírito Santo está fazendo através de pessoas às trevas, ao maligno, vai estar sendo uma blasfêmia, querido. Então, um irmão de repente, lá foi usado em mistério, querido. Está falando em línguas e chega uma pessoa repreendendo, vai isso daí? Ou então o irmão vai e de repente é usado. Queridos, a gente tem que ter muito cuidado, E eu costumo dizer, e eu vou aqui rapidamente falar sobre isso, que se uma pessoa ela for usada dentro da igreja ou na rua, onde quer que seja, se você tiver o dom de discernimento de espírito, você vai ter autoridade para poder olhar. Se você tiver o dom de visão, você vai poder entender ou ver se é de Deus ou não. Agora, se você for pelo seu achismo, pelo seu intelecto e querer julgar, você pode correr o risco, de repente, blasfemar. Isso quer dizer, meu irmão, que eu não posso julgar o que acontece? Não estou dizendo isso, porque existe muita meninice também. Existe muita coisa que às vezes é feita na carne. Existe? Existe. Mas você quer colocar de repente em risco a sua salvação para poder de repente julgar o que o irmão ali de repente fez? Não, meu irmão, deixa. Se foi por Deus,
amém. E se não foi, é Ele com o eterno. É Ele com o eterno. É Ele que vai resolver essa situação com o eterno. Porque Deus também não se deixa escarnecer, tá, amado? Então, mantenha o silêncio. E se você não sentir que é algo que venha do eterno, então só se mantenha neutro. Continue na posição que você se encontra, tá bom? Agora, queridos, aquele plus. Mas antes de falar isso, querido, eu tenho que parar novamente. Eu tenho que parar aqui para te pedir que você dê aquele like, querido. Dê o like no vídeo, porque, olha, o primeiro foram há 2 anos. E, graças a Deus, ele tem um desempenho que eu acho satisfatório para um canal que ainda está em crescimento. Então, dê o like, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Querido, esse assunto é relevante. Mande para quem não tem o conhecimento, para aquela pessoa que precisa. Manda o link, compartilha e vamos dar o conhecimento para quem precisa, tá bom? Queridos, agora eu quero falar sobre por quê, queridos? Porque esse pecado, ele é um pecado que acaba sendo eterno. Eu tenho certeza que você deve se perguntar, meu Deus, se o Senhor falou que se alguém falasse alguma palavra contra ele, que era Jesus, ou contra o Pai, que é Deus, ainda seria perdoado, mas contra o Espírito do Senhor não tem perdão. E aí fica a pergunta, por que esse pecado é mortal? Ele não tem chances? Então nós vamos explicar. E eu quero que você abra sua Bíblia em João, no seu capítulo 16, versos 7 até o 13. Leia comigo. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Queridos, agora vamos ao entendimento para finalizar essa exposição que fala sobre o pecado que não tem perdão. Por que esse pecado é eterno, querido? Por que ele não tem perdão? Veja o que Jesus está falando. Ele precisava regressar até o céu para que ele pudesse enviar o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Aí veja que ele vai falar o seguinte, que quando ele enviasse, qual seria a missão ou a atribuição do Espírito Santo? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. E ele ainda vai explicar o que seriam do pecado, da justiça e do juízo. Veja que ele primeiro fala assim, do pecado, porque não crê em mim. Ou seja, ele não está falando que a pessoa está em fornicação, a pessoa fala palavrão, a pessoa faz uma coisa aqui, outra ali. Não, querido, ele não está falando de pecados, dos pecados que são cometidos nessa vida. Ele está falando do pecado original, aquele pecado em que nos separa entre o homem e Deus, é não crer em Jesus Cristo. Você não crê no eterno, é o pecado. O pecado. E esse pecado, somente um pode nos convencer de que realmente estamos nele, o Espírito Santo. É ele que vai trazer ao nosso entendimento de que nós estamos separados de Deus. E isso porque não cremos em Jesus Cristo. Então, ele vai nos convencer. Agora, e da justiça? Da justiça, ele diz, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Por que justiça, querido? E por que não veremos mais ele? Porque ele, a obra que ele tinha que fazer, salvífica, o sacrifício expiatório, já tinha sido realizado. Acabou. Ele tinha feito o que era necessário. A partir desse momento, nós não temos mais a separação entre homem e Deus, porque ele se fez maldição em nosso lugar. E agora ele estava o quê? Voltando para o Pai e nós não o veríamos. E da justiça e do juízo, que é o último. Ele fala que porque já o príncipe deste mundo está julgado, queridos. E aqui ele está falando exatamente do futuro. Veja que o pecado que nós falamos da separação entre o homem e Deus
é algo lá de trás, é no passado. Mas o juízo é no futuro, porque o inimigo já está o quê? Ele já está julgado, Mas juntamente com ele estarão todos aqueles que não creram em Cristo, que blasfemaram. Mas veja o detalhe agora, queridos, presta bem atenção aqui, vem comigo aqui, presta atenção nessa parte. Olha o que ele diz: ainda tenho muito que vos dizer. Ou seja, ele estava subindo, ele já estava para ir, mas ele ainda tinha mais a dizer. Mas olha o que ele diz: mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, vocês não estão preparados para o que eu vou revelar e para o que eu vou dizer. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Então veja bem, a responsabilidade, a atribuição de nos convencer que nós estamos no pecado é do Espírito. E olha que ele também nos guiará em toda a verdade. Então, se a pessoa, primeiro, não tem mais como ter o apoio para se convencer que está no pecado, a pessoa não se arrepende, querido. E segundo, se um ser não tem a pessoa do Espírito Santo para o guiar na verdade, a pessoa vai andar o quê? Perdida. Ou seja, blasfemou, o Espírito Santo se recolhe. Ele não volta mais. E a pessoa não consegue se convencer mais do pecado. E a pessoa não consegue mais andar na verdade. Ou seja, não consegue mais se arrepender. A pessoa não consegue retornar ao caminho do Senhor. A pessoa não consegue mais trilhar o caminho da verdade. Por isso, esse pecado, ele é mortal. Porque exatamente, não somente por ser a atribuição do Espírito, mas é porque ele hoje está conosco. É ele que está conosco. Jesus Cristo hoje está com o Pai. Então é ele que está em contato com a criação hoje. É o Espírito, porque ele veio quando Jesus foi. Então, queridos, eu quero deixar bem claro que esse aqui veio complementar o estudo passado. Espero que, se alguém tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, pode aqui falar que nós iremos responder na medida que pudermos. E espero que tenha abençoado a tua vida, tenha edificado para que você possa tirar essa dúvida ou até mesmo possa se aliviar, possa até ficar alegre de pensar assim: nossa, graças a Deus, não aconteceu o que eu pensei, eu estou em Deus, Cristo está em mim, eu estou em Cristo e vamos continuar. Esse é o pensamento, querido. E que Deus possa abençoar a tua caminhada, abençoar a obra que Ele tem em sua vida, em nome de Jesus.